Muito bem, estamos live. Meu caro Diogo Simão, bem-vindo à primeira edição do Capital Aberto deste ano, 2024. Está bom, senhor? Bem disposto? Muitíssimo bem disposto. Bom ano 2024. Essa boa disposição deriva do facto de estares aí num hotel de luxo, algures, nas Caraíbas ou no México, não sei. Sim, eu acho que os tons quentes mais apontam para México, sim. Para México, sim. É uma boa escolha para começar o ano. É, sim, senhora, mas infelizmente não estou no México e acho que nem tão cedo irei para o México, portanto, como diria... Qual é a tua viagem de 2024? Aquela viagem que tu tens assim planificada no teu horizonte para 2024? Olha, uma boa viagem para 2024. Boa viagem para 2024. Gostava muito de ir. Estou muito hesitante. Adorava muito ir ao Japão. Acho que era uma coisa que era uma viagem de sonho. Tenho muita curiosidade de ir ao Japão. Gostava muito de ir ao Japão. Dizem que pode ser uma agradável surpresa, como pode ser uma grande decepção, mas culturalmente acho que é um povo do outro mundo. E portanto, se eu que consiga ter forças para conseguir ir ao Japão este ano, apesar de ter um bebê tão pequeno ainda, mas pronto. Já viaja. Já viaja, exatamente. E tu, meu caro, onde é que tu gostarias? Antes disso, deixa-me... Não é o tema das nossas tertúlias, mas acho que é uma ideia gira para trocarmos aqui umas bolas também, que tem a ver com isso que tu disseste, que é o facto de, para muita gente, ser uma decepção. Já tenho discutido este tema com algumas pessoas, alguns amigos. Uma viagem pode realmente ser uma decepção para quem é um amante de uma viagem. Como é que uma viagem pode ser uma decepção? Tu acreditas neste conceito? Sim, repara, acredito que possa ser uma decepção na perspectiva de tu teres, imagina, idealizado por um conjunto de meios que tu, seja livro, seja até de vídeos, seja de filmes, seja do que for, tu idealizares um conjunto de ideais, um conjunto de coisas a visitar, que depois quando chegas lá, está super massificado, e acho que a Indonésia tem bons exemplos disso, não é? Que tu vês aquelas coisas, filmes à 007 e chegas lá e aquilo é completamente turístico, são praias do tamanho de, digamos, quase aqui de uma praia aqui de Portugal, de uma bainhazinha. Mas quando tu viajas, não é verdadeiramente para isso, para conheceres realidade. Ou seja, quando eu digo como é que pode ter uma decepção, no sentido em que é uma aprendizagem, ou seja, tu estás a conhecer a realidade local. Percebo que a decepção no sentido de eu imaginava que isto era de uma maneira e acabou por ser de outra. Exato. Mas a viagem em si, ser uma decepção, quando tu vais conhecer algo, nem todas as viagens têm que ser uma primeira viagem. Podes repetir, podes viajar para locais onde já tenhas conhecido. Mas pegando neste conceito de viajar para conhecer, mesmo que conheças uma realidade que é uma realidade, possa ser uma realidade triste, por exemplo, o Sudeste Asiático tem imensos países em que o nível de pobreza é significativo e, obviamente, o contacto para alguém, sobretudo quem viaja de países mais desenvolvidos, com a realidade de pobreza extrema, pobreza nas ruas, falta de salubridade, pode ser chocante, mas, ao mesmo tempo, estás a aprender, estás a conhecer como é o mundo real, não é? E nesse ponto de vista, nesse sentido, essa aprendizagem que tu trazes, e mesmo assim considerares que essa viagem foi uma decepção, é um conceito que para mim é algo estranho. Repara, mas imagina que tu fazes uma viagem de 15 dias e tu vais para o outro lado do mundo e a expectativa que tu tens é de ser surpreendido positivamente por um conjunto de ideais ou de objetivos ou de checklists, bucket list, seja o que for. Tu tens um conjunto de perspectivas e de checkpoints que gostarias de atingir quando vais para uma férias. Estamos a falar sempre num registro de férias para ir conhecer, não estamos a falar das férias de pulseirinha, só para fazer praia. Portanto, diria que quando tu passas por um processo desses e chegas lá e é decepcionante, ou porque está completamente enviosada aquilo que seria a expectativa de ser uma praia, imagina, mais selvagem, e depois aquilo está completamente virado para o turista. És um exemplo prático? Tenha-te acontecido disso?
A mim particularmente não, mas sei que as ilhas como é que se chama aquela ilha? Muita gente que vai para Lua de Mel ali para os lados não, Singapura. Singapura não, em Bali e por aí adiante. Okay. Não é as Ilhas Pipi, é as Ilhas de outro nome. Não importa, pronto. Eu agora não estava a escapar aqui o nome, mas aquilo de facto, o que é que acontece? Aquilo é super poluído, as imagens que se veem são imagens super fabricadas do ponto de vista de venda do produto e pronto. Quer dizer, a mim particularmente não sinto que tenha tido essa experiência. Percebo aí um conceito mais de viagem de lua de mel, em que os casais exatamente. aproveitar do lua de mel, boas praias, tem o imaginário de estarem numa praia deserta a beber água de coco, só os dois em pleno clima de romance, e depois de facto a realidade bate à porta e as coisas não são bem assim. Aquilo são as ilhas na Tailândia, quais é que são aquela... Epá, agora está-me a escapar o nome. Mas pronto, que são as ilhas? Enquanto pesquisas, enquanto te lembras do nome, no meu lado, a minha viagem deste ano, eu diria que será Nova Iorque. Tenho essa intenção de... ainda não foste? Diz? Ainda não foste? Não, nunca fui a Nova Iorque. Mas será com um grau elevado de certeza, será este ano a estreia. Ok. Estava a dizer, portanto, tem as Ilhas Fifi e porquê? Portanto, acho que é esse também, acho que são algumas exceções face àquilo que se vê daquelas imagens super vistosas e promocionais, que são, pronto, que o contraste com aquilo que depois se vê na realidade, aquilo é decepcionante. Mas pronto, ainda não tive... não me lembro assim de ter tido assim um contraste grande face à expectativa para um dia. Muito bem. Mas pronto, mas já temos então aqui anotado o meu desejo de ir ao Japão e o teu de ir a Nova Iorque para 2024. Japão também é interessante, não me chateava nada de trocar Nova Iorque por Japão, ou quiçá as duas, mas duas viagens de longo curso no mesmo ano é difícil de conciliar, os dias de férias são limitados, portanto não é fácil, mas quiçá está no meu horizonte também conhecer esse lado do globo, que também não conheço. Já foste a essa zona geográfica? Japão? Não conheceste, mas foste alguma vez para esse lado? Não. Nada, nunca. Também não. Gostava de incluir a Coreia do Sul e o Japão na mesma viagem, acho que seria interessante. O mais longe que fui daquela zona, deve ter sido Dubai, por aí. Fui mais para lá do que isso. Ainda faltam uns quilómetros para chegar. Muito bem. Então, já sei que coisas positivas de viagem, já sei que tens muitas. Coisas positivas de negócios para 2024. O que é que tens na manga? Olha, vou puxar aqui a brasa à minha sardinha. Eu gostaria de fazer aqui um pequeno, digamos, curto resumo daquilo que eu acho que vai ser o mercado imobiliário para 2024. E vou falar do imobiliário porque acho que é um tema que não podemos fugir dele. Até tem sido o panágio do nosso... Como investidor ou como proprietário? Vou falar na perspectiva, digamos, do investidor. Eu acho que vou falar do ponto de vista do investidor. Portanto, basicamente o que é que eu acho... Começo por fazer um balanço de 23. É um ano chato para o mercado imobiliário, não é um ano que deixe muita saudade, porque efetivamente foi um ano onde sentiu-se alguma instabilidade política, primeiro que tudo. Segundo, foi sempre referida como uma crise na habitação, que essa crise na habitação encaixa em várias rubricas, nomeadamente, principalmente a inflação, taxas de juros a subir, e a falta de oferta do mercado imobiliário. Isto, sem dúvida, que tem um impacto direto naquilo que é a promoção de novos empreendimentos, ou seja, mesmo para a capacidade das pessoas adquirirem novas casas. Isto é uma consequência direta depois na parte do arrendamento, que face ao pouco produto existente no mercado,
os preços subiram bastante e, portanto, estamos a viver tempos muito estranhos, porque temos aqui um conjunto de fatores conjugados todos ao mesmo tempo. Menos oferta, menos capacidade de compra, automaticamente menos proprietários, menos casas para colocar no mercado de arrendamento, o preço sobe e mais difícil ainda para quem não tem casa própria ou quem precisa de casa para viver, conseguir ter acesso a preços razoáveis. Sim, do ponto de vista daquilo que é a questão política que há pouco disse, ou a questão de instabilidade que se sentiu há pouco, política, que eu disse há pouco, perdão, essencialmente taxas de juro são tema, a questão das alterações que o antigo governo, ainda em funções, mas que acabou por fazer mudanças drásticas aos Golden Visa, a questão dos regimes dos residentes habituais também é um tema, o ataque ao alojamento local, que ainda para mais, aquilo depois foi uma atrapalhada, toda a gente tinha que reportar o alojamento local até a data X, depois aquilo não funcionava, depois tiveram que adiantar mais os prazos para a entrega da informação a questão do alojamento local, essencialmente as pessoas foram obrigadas a reportar as suas unidades porque queriam perceber quais é que são as unidades de alojamento local que estão efetivamente em ativo, não é? A trabalhar, porque depois vão ter uma sobretaxa também sobre isso à partida, e por isso e eles quiseram ver de todos os ALs existentes quais é que estão realmente a trabalhar ou não. E portanto, quero com isto dizer que, como vimos aqui num curto espaço de tempo, temos muita coisa para tratar do ponto de vista do mercado imobiliário. Ok, 24, o que é que temos? Temos a expectativa de que as taxas de juro venham a baixar. Esse é um sinal positivo para 2024, que não só para os mercados financeiros, mas também para o mercado imobiliário, porque abre o acesso a financiamento para muitas famílias que não o tinham, porque as taxas de juros atuais não o permitiam. Sim, exatamente. O problema os juros, a taxa de juro foi de facto devastador para muitas famílias que tiveram que pôr a sua casa à venda para passarem depois para um regime de arrendamento, porque de facto existiram prestações que ficaram completamente nocivas àquilo que era a sua capacidade de conseguir pagar, não é? E não nos podemos esquecer que a concessão de novos empréstimos obedece a regras bastante restritas pelo Banco de Portugal, nomeadamente no que diz respeito à taxa de esforço, e obviamente a mesma casa que há 2 anos podia ser comprado com um universo de X famílias, agora com a subida das taxas de juros, há uma porcentagem significativa dessas famílias que, mesmo mantendo-se constante o preço da casa, deixaram de poder adquirir aquela casa porque, com recurso a financiamento, a sua taxa de esforço, ou seja, o valor da prestação mensal, tornou-se incomportável para aquela família, o que é interessante também para perceber esta dinâmica do mercado imobiliário, que é, mesmo mantendo-se mantido constante o preço das casas de 2021 para 2022 e para 2023, o que não aconteceu, os preços das casas aumentaram, mas mesmo que se tivesse mantido constante, o simples facto da taxa de juros subir significativamente e com isso levar a que um pedido de empréstimo para a compra daquela mesma casa resultasse numa prestação mensal significativamente superior em 2023 versus o que seria em 2021, leva a que uma boa parte das famílias ficassem fora do potencial alvo de compra daquela casa. Claro, repara, mas se fizermos agora uma análise, assim, um bocadinho superficial, mas fizermos uma análise daquilo que é hoje o real custo hoje de comprar uma casa, é assustador. Como é que nós conseguimos encaixar em que temos um salário médio de 1.100 ou 1.200 euros dos portugueses e depois temos prestações médias na ordem dos 1.000 euros, 900 euros, 1.200 euros, não é uma coisa que seja assim tão difícil de chegar lá. É assustador como é que isso compromete a qualidade de vida, não é? Portanto, quando muitas vezes fala daquilo que tem sido a qualidade de vida que os portugueses hoje em dia têm face às suas responsabilidades, o poder de compra está claramente a baixar, as pessoas estão a ficar com um menor poder de compra. Não importa tu ganhares mais 100 euros ou 200 euros ao final do ano, se tudo o que está para trás das tuas responsabilidades estão
a crescer exponencialmente face àquilo que é o teu aumento de rendimento ao final do ano. Portanto, dito isto, nós temos, em 2024, o que é que se espera? Na minha opinião, acho que vai haver uma estabilização. A inflação é expectável que venha a baixar, as taxas de juros idem. Há uma questão, como já te falei no passado, temos a questão do simplex urbanístico, foi promulgado pelo Presidente da República o início daquilo que será, eventualmente, um caminho para se vir a agilizar mais a questão do licenciamento do ponto de vista informático e também facilitar todo este processo de licenciamento, que ele é excessivamente burocrático, excessivamente doloroso e demorado. E, portanto, eu diria que havendo uma estabilização daquilo que seja uma estabilização do ponto de vista político, e também se nós conseguirmos pensar e olhar para aquilo que vai ser o 24 do ponto de vista financeiro a nível mundial, eu acredito que vamos ter nova construção, acredito que os preços não venham a subir tanto como foi 23, acho que vai haver estabilização. Para isso, temos que produzir novas casas para segmentos médio alto. Acho que e temos que acabar com esta atrapalhada do pacote mais habitação. Tem que haver mais clareza e mais determinação daquilo que realmente os nossos governos vão querer fazer para projeto de futuro, porque Portugal há de continuar a receber mais pessoas que venham de fora, investidores, pessoas que venham para cá fazer a sua reforma, sejam quem forem as pessoas que venham para Portugal, mas há de ser um hábito que não vai desaparecer de hoje para amanhã, e nós precisamos de mais casas, portanto, nós precisamos de mais habitação. E isso só se consegue com investidores, com pessoas que façam nova construção. Com construção, exato. E, portanto, só vamos conseguir fazer com que os preços possam vir a baixar se houver. Isto é a lei da oferta e da procura, portanto, só se conseguimos encontrar esse ponto de equilíbrio. Claro, tem que haver mais oferta do que a procura para que os preços voltem para baixo. Olha, não sei se viste uma intervenção do Carlos Guimarães Pinto da Iniciativa Liberal do Parlamento, precisamente sobre a questão da evolução do salário médio em Portugal, e tu falaste nesse ponto do salário médio como fator de constrangimento para a aquisição de habitação, sobretudo pelos mais jovens. Carlos Guimarães Pinto teve uma intervenção recente, por estes dias no Parlamento, onde falava precisamente nisso, na evolução do salário médio em Portugal nos últimos 20 anos, que tinha subindo cerca de 300. Eu disse um valor, mas posso estar enganado. Não, mas é por esse lado, anda na casa dos 1.300. 1.357 euros, estou aqui a ver. Cerca de 300 euros em 20 anos, o que dava uma média de 20 e poucos euros por ano. Tirando a Grécia, foi o país onde o salário médio menos cresceu. Não sei se na União Europeia ou em toda a Europa. Eu admito que seja na União Europeia e não em toda a Europa, mas vamos assumir que é na União Europeia. Ainda assim é significativo termos apenas a Grécia atrás nesse ranking, quando tivemos no mesmo período uma subida muito significativa do preço de vários bens essenciais, nomeadamente a habitação. A questão que eu te trago é: a habitação, de facto, subiu exponencialmente em Portugal, mas também subiu exponencialmente em muitos outros países na Europa. Os salários, na esmagadora maioria dos países, acompanharam essa subida. Noutros países não acompanharam, mas não ficaram tão longe quanto aquilo que aconteceu em Portugal. Portugal, de facto, a evolução do salário médio não acompanhou nem de perto nem de longe a evolução dos preços da habitação e de outros bens, mas focando-nos na habitação. Não estará também aí grande parte do problema com a habitação em Portugal? Ou seja, nós sabemos, e já falámos muitas vezes sobre isso, que há de facto um problema de construção. Foi editado recentemente um livro também que fala sobre isso e demonstra estatisticamente o quão se construiu menos em Portugal nos últimos 20 anos, e a procura não diminuiu. Portanto, por aí há de facto uma parte da explicação, mas também a incapacidade, a evolução da capacidade de compra dos portugueses, que foi de facto mísera, justifica também, ou poderá ter também grande quota parte de responsabilidade na incapacidade que os portugueses têm de comprar a casa hoje em dia. O que é que te parece? Sim, o teu raciocínio a tua teoria está certíssima. Acho que a velocidade
com que subiu o preço da habitação versus a velocidade que subiu o ordenado médio do português, portanto, são incompatíveis, portanto, não há correlação possível. Mas a questão é mesmo esta, que é nós percebermos, então, como é que as casas são pagas? Não é? Portanto, porque repara uma coisa, se o mercado não conseguisse dar resposta aos aumentos dos preços que constantemente estamos a ser alvos, não é? Significaria que das duas coisas aconteceria, que era, uma, entrávamos em cumprimento e, obviamente, teria que se baixar os preços, ou não, ou então se há, por milagrosamente, caminhos para as coisas serem pagas, independentemente de não ser compatível com o salário médio em Portugal, eu não consigo entender como é que as coisas continuam a ser pagas. Isto quer dizer o quê? Quero dizer com isto que, é o direto reflexo de que quem está a grande locomotiva não foram só os portugueses, mas sim também muitos dos estrangeiros que tenham vindo para Portugal à procura, seja dos nomes digitais, seja mesmo de quadros de grandes empresas, seja do que for. Mas a verdade é que, pronto, o padrão, na minha opinião, e estou a falar daquilo que é a minha sensibilidade, é que não é suportável. Portanto, nós portugueses, claramente, não estamos a ser reconhecidos ou não tivemos a mesma compensação financeira daquilo que é a velocidade do mercado imobiliário em Portugal, seja por via do arrendamento. E se calhar só estamos a construir casas para um estrato social mais elevado, por isso é que também se estão a construir muito menos casas do que se construíam há 20 anos, porque não se está a construir casas para a classe média, porque a classe média, que tem o rendimento médio, não tem capacidade de construir as casas ao custo de construção de uma casa nova hoje em dia. Claro, mas achei piada, agora já com o António Costa fora do governo, portanto já ele afirmou isto como sendo primeiro-ministro missionário, em que agora que o próximo governo tinha que cumprir o PRR em relação às habitações que estão em falta. Eu acho que ele próprio não está a cumprir, portanto, um próximo governo... Não cumpriu ponta, e eu volto a fazer... eu volto a fazer aqui o exercício, que é, ele disse que, segundo o PRR, o próximo governo tinha que construir 32 mil fogos até 2026. As contas são muito fáceis de fazer. Estamos em 24, 25 e 24 e 25. O PRR acaba a 31 de 12 de 2025, se não me falha a memória. O que significa que tu tens que fazer 30 mil casas em 2 anos. Ora, a pergunta que eu te faço é, significa que tu tens que fazer 15 mil, números redondos, 15 mil casas num ano. Pois. 15 mil ou casas por ano num nos ano? próximos 2, o que é absurdo. Mesmo que eles alarguem o PRR atual, ao final de... Já se construiu a esse ritmo. 15 mil casas? Tu tens que fazer o quê? 1000 casas por mês? No passado já se construiu esse ritmo, mas havia outra dinâmica, não é? Neste momento não se constrói casas desse ritmo porque 1000 casas por mês? Não há capacidade de mercado para absorver. É impossível. Pois, mas isto depois, isto são larachas de semana para o ar, de uma responsabilidade tremenda. Sim, mas aqui entramos na política, isso, não é? E já sabemos que em Portugal é assim que se faz. Mas alguém tem que fazer perguntas. Alguém tem que fazer perguntas ou não? Mas a imprensa que é esta claro. Sim, que não exatamente. O observador é que diz muito bem que eles não se baixaram para receber o subsídio na altura do Covid. Exato. Mas pronto. Olha, mas deixa-me voltar atrás, tocaste num ponto que é interessante, porque falámos aqui, tocaste no ponto do rendimento médio, que também podemos, de facto, fazer a ponte para o rendimento mínimo. Esse tem crescido a um ritmo um bocadinho mais rápido, porque é imposto por decreto, e temos esse objetivo do nosso provável futuro primeiro-ministro de voltar, ou de continuar a colocar o foco no ordenado mínimo. Nós temos, se calhar não muito em breve, num horizonte não muito longínquo, vamos ter ordenado mínimo e ordenado médio praticamente ao mesmo nível, não é? Porque o ordenado mínimo não para de subir por decreto e foi anunciado recentemente, podes falar nisso, novos planos, novos objetivos de subida do ordenado mínimo, mas o ordenado médio em Portugal continua, e esta estatística que te falei agora demonstra-o bem, continua praticamente congelado e aproxima-se vertiginosamente, ou seja, há uma confluência entre os dois que, na verdade, coloca Portugal como um país praticamente de pobres, não é? Sem classe média. Mas a tua questão é muito pertinente. Eu não sou economista e de todo, nem ambiciono ser, e mando uns lives aqui de
da opinião económica, mas sempre de uma forma muito amadora. Mas pergunta para ti, que tu percebes da poda. Se tu estás a aumentar a base, se o teu threshold está a baixar a uma velocidade que não é igual à média, isto é, tu estás a baixar a base daquilo que é o salário mínimo, mas como estavas a dizer bem, mas se o salário médio ele não corresponder à mesma velocidade que estás a subir o salário mínimo, não é? Significa que tu estás a fazer o quê? Tu estás a enriquecer ou a empobrecer o país, não é? Se tu estás a meter tudo no mesmo bolo, não é? Ou estás a pôr grande fatia tudo no mesmo bolo, temos 1.300 euros hoje em dia com um salário mínimo de 820 euros, não é? Acho que é 820, que acho que é a proposta para este ano. Sim, 800 e qualquer coisa. Deixa eu ver aqui, acho que o salário mínimo para 820 euros, exatamente. Portanto, o que é que eu te pergunto? Tu estás a aumentar constantemente o salário mínimo, será que isto vai ter um efeito no teu salário médio em Portugal de forma correspondente? Ou tu estás de facto a fazer com que aqueles que viviam na média daquilo que é o salário médio em Portugal e estás a trazer a classe que ganha média e média baixa mais próxima da média, em que todos vamos ficar mais pobres? Não sei se fez... Acho que tu construíste o raciocínio desta resposta no mesmo raciocínio. É óbvio que, na verdade, o caminho que está a ser feito e que já vem sendo feito há muitos anos em Portugal é do empobrecimento geral. E quando se fala em empobrecimento geral é nisto que estamos a falar. É, de facto, colar a classe média à classe de rendimentos mais baixos. Porque tu não tens o rendimento médio em Portugal a evoluir ou crescer à mesma velocidade que o ordenado mínimo tem crescido. E nada contra o crescimento do ordenado mínimo. Acho perfeitamente justo que o ordenado mínimo cresça. Claro. Agora, o problema não está no crescimento do ordenado mínimo, está em que no mesmo partido que fomenta o crescimento do ordenado mínimo é o mesmo partido que estrangula a classe média, aproximando-as ambas, a classe média da classe que recebe o ordenado mínimo, tornando o país quase harmonizadamente pobre, não é? De forma transversal. Mas... Diz. Mas eu vou-te interromper, vou-te atropelar. E eu vou-te fazer aqui uma correlação em relação àquilo que estás a dizer, que é não esta questão de nós, o Estado, imputar eu acho que é justíssima a questão do aumento do salário mínimo. Isso é justíssimo. Hoje em dia, sobreviver com menos de 1.000 euros, hoje em dia, a não ser que tu plantes batatas e cebola, nada contra, até é muito saudável, mas ou tu de facto tens capacidade de conseguir te alimentar... Subsistência própria, ou então é impossível... Ou se dependes da cadeia, que é os mini preços da vida, claro, e os pingo doce, etc. De facto, acho muito bem que o salário mínimo se aumente. Agora, tu estás a fazer... Isso é um esforço titânico para grandes empresas. E agora, pensa, eu não sei se esta notícia saiu assim um bocadinho muito despercebida e ninguém quis tocar nela, mas eu por acaso toquei nela e reparei nela e lia com alguma atenção. Mas no final no segundo semestre de 23, os layoffs nas empresas aumentou brutalmente. E isto é um significado de que o Estado está a empurrar tudo para o privado, que subam, que têm que aguentar. Eu diria que certamente, isto é uma opinião muito pessoal, chegar à empresa dos outros e dar ordens é muito fácil. Agora, o problema é que as pessoas têm que... Eu não posso aumentar 100 euros a um cliente meu, ou não posso aumentar proporcionalmente os mesmos 100 euros que estes homens estão a querer fazer para aquilo que é o salário mínimo, proporcionalmente ao meu cliente. O que é que significa? Que eu tenho que me reorganizar, significa que eu tenho que me adaptar, e depois tudo aquilo que implica em termos do ponto de vista fiscal também. Mas independentemente disso. Mas, de facto, esta questão de aumentar-se o salário mínimo, que acho que é mais do que justo, repito, mas isto é constantemente, não há um incentivo que permita que as empresas consigam suportar isto. Certo, mas isso era aquilo que estava a dizer, Diogo, é o problema de tu só estares a trabalhar num dos vetores da economia, todos os outros estás a ser contraproducente. Tu aumentas a carga fiscal para as empresas já têm dificuldade em sobreviver ainda mais neste ambiente de taxas de juros, porque de facto grande parte do estrangulamento que as empresas que tu falaste no segundo semestre e que obrigou a layoffs tem muito a ver de facto com a incapacidade. As empresas portuguesas são
altamente endividadas, como tu sabes, e obviamente o problema torna-se tanto maior quanto mais pequena é a empresa, porque tem menos estrutura financeira para aguentar um ciclo de subidas de taxas de juros. Portanto, esses layoffs acabam por ser inevitáveis e, pronto, lá vai o cidadão cair nas malhas do Estado, ficar na dependência do Estado através dos seus subsídios e eternizar quem lhes paga o subsídio no poder. Mas isto tem muito a ver com aquilo que te estava a dizer, de atuares num dos lados da balança e de uma forma, ou seja, estás a subir rendimento de uma franja da população, mas a estrangular a economia em todos os outros vetores que impedem que o resto da população, incluindo as empresas, sobrevivam e que cresçam à mesma taxa. Portanto, ou seja, vais criar aqui um efeito bola de neve em que vão todos cair dentro da mesma bolha, dentro do mesmo saco, que é o saco dos mais desfavorecidos, e levar ao empobrecimento permanente do país, que é de facto uma tendência que já vem de há muito tempo a esta parte. Só para complementar aquilo que eu te disse, factualmente, notícia do ECO, novembro de 22 houve 6.753 trabalhadores em layoff e em outubro de 23 10.426. Ora, muito bem, significa que neste regime disparou 50,12% em cadeia e 132 em termos homólogos em novembro. Isto é um dado que saiu assim, 10 mil trabalhadores é muita gente. É muita gente. Claro. É muita gente comparando com 6 mil. Isto é indicador de alguma coisa? Eu acho que é. Mas pronto, estamos aqui presos aqui a este tema da questão do salário mínimo que lá está, vamos aqui só arrematar com aquilo que foi prometido pelo nosso possível futuro Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos, em que em 2028 há a promessa de termos salário mínimo na casa dos 1.000 euros. Nada contra. Se o salário médio subir para 1.800, 2.000, perfeito. Está perfeito. O salário médio se calhar vai estar nos 1.400. Quando neste momento acho que 300 e qualquer coisa. Acho que tem que haver estas coisas, estes chavões políticos incomodam-me, entristecem-me, porque gostava muito que o eleitor que recebe estas notícias tivesse conseguisse pensar, ter um olhar mais crítico para quando há um tonto que diz uma coisa destas, o que é que ele realmente quer dizer, porque é um tonto que rebentou com uma EFASEC, é um tonto que rebentou com... Desculpa interromper-te, mas tu tens que pensar para quem é que ele está, para quem é que os partidos estão a falar. Os partidos estão a falar para os seus votantes. As mesmas pessoas que deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista são essas pessoas para quem o Partido Socialista neste momento está a fazer campanha e está a falar, para ter, não diria uma maioria absoluta porque é difícil, mas para ganhar eleições, seguramente. Essas pessoas, a esmagadora maioria dessas pessoas são este público-alvo dos 1.000 euros de ordenado mínimo em 2028. Portanto, esta é uma boa notícia para a esmagadora maioria do eleitorado e para a esmagadora maioria das pessoas que fazem aquele partido ganhar eleições. Portanto, do ponto de vista político, a comunicação está perfeita. Atenção, eu acho que do ponto de vista político, realpolitik, perfeita, a estratégia é imaculada. Agora, se é uma estratégia à custa do país, sim, mas é a estratégia que o partido, tendo em consideração os seus objetivos, que não são nem de perto nem de longe fazer algo pelo país, são sobretudo eternizar-se no poder, são, do ponto de vista desse cumprimento do objetivo particular do partido, a estratégia é perfeita. Pois, é triste, mas e portanto, isto em resumo, em jeito aqui de wrap-up, tivemos este fim de semana o Congresso do PS, em que correu na feição daquilo que será o próximo governo. Temos um governo muito à esquerda, a acenar ao Bloco de Esquerda e àquilo que é ao PCP. Pronto, vamos ver o que é que isto vai dar. Não tenho muita fé, pessoalmente acho que temos alguém que continua a dizer que salvou a TAP, depois de ter injetado lá não sei quantos mil milhões e não se consegue fazer contas a quando é que isso se torna proveito ou pelo menos quando é que isso fica amortizado do ponto de vista dos cofres do Estado. E pronto, e depois do outro lado temos uma oposição que só faz barulho, que é o Chega. Eu não te vou massacrar com política, mas só te queria dizer que de facto temos hoje em dia uma coligação à direita que me parece pobre, parece-me que está anémica, não tem... Coligação da velha guarda. Está completamente anémica. Temos um Montenegro que
Quem sou eu, portanto, para estar a dizer isto, mas é a minha opinião pessoal. Acho que eu sou meio que laranja, portanto, e não consigo rever-me naquilo que possam ser os ideais deste PSD. E acho que esta questão, esta coligação, esta aliança que foi feita com o PPM e com o CDS, não vai trazer nada de especial. Não vai trazer nada de especial. Vai trazer aqui, estamos a tentar ter aqui algum rivalismo do passado, que nem de longe nem de perto temos os interlocutores e temos a força que existiu no passado. Estamos anémicos, temos um Montenegro com telhados de vidro, e que isto não traz saúde nenhuma, e estamos a fraturar completamente a direita. Estamos a fraturar a direita. O Chega, e bem, está a fazer o trabalho deles e está a fazer o ruído que tem que fazer, e indiscutivelmente vai ser ter a oposição, não é? Sim, e vai ser a terceira força política. E digo-te mais, começo a ficar preocupado porque o eleitor indeciso da direita vai sair desta aliança AD e vai votar no Chega. E eleitor à esquerda, o movimento de uma extrema esquerda passar para uma extrema direita não é assim tão estranho, e por isso estou muito, muito, muito preocupado com aquilo que possa acontecer nos próximos dias. Eu não estou preocupado porque já Pedro Nuno Santos, António Costa, Catarina Martins, Montenegro, ficámos reduzidos a... Quando estes são os nomes que estão em cima da balança, Catarina Martins, não me assusta André Ventura quando tenho no outro lado estes nomes. Agora não tens a Catarina Martins, agora tens... Sim, estou a falar historicamente. Como é que ela se chama? Mortágua. Mariana Mortágua, exatamente. Que vai dar o mesmo. Exato. Portanto, virando a página, meu caro, que outro tema... Virando a página. Porque tristezas não pagam dívidas. Meu caro, então tu vais ter aí na tua newsletter vais fazer aí meio que um resumo daquilo que foi o 23, aquilo que era expectável de 23 e aquilo que aconteceu em 23, não é? Vais fazer esse balanço naquilo que será a tua próxima newsletter? Sim, é sempre interessante no início de um novo ano e no que aos mercados financeiros diz respeito, fazer sempre quer retrospectiva do que foi um ano, quer antecipar o próximo ano. É sempre mais difícil fazer prognóstico, não os gosto de fazer, é sempre muito difícil antecipar aquilo que vai ser um ano nos mercados financeiros. Os mercados têm esta terrível tendência de trocar as voltas àquilo que são as previsões ou expectativas dos investidores no início de cada ano, e é interessante relembrar aquilo que era o ano de 2023 no seu início, quando entramos no novo ano, e é um pouco isso que vou falar na minha próxima newsletter, porque, se bem te lembras, nós entramos em 2023 primeiro a sair de um ano de 2022 que tinha sido terrível nos mercados acionistas, quer no mercado de ações, quer no mercado de obrigações, que teve o pior ano da sua história. O mercado de obrigações era algo que já vinha a ser antecipado, que poderia acontecer, mas nunca sabemos quando. Acabou por se concretizar em 2022. Vinha a ser antecipado sobretudo pelas taxas de juros. Estávamos num ambiente de taxas de juros negativas, historicamente negativas, como nunca tinham estado, em terreno negativo, e a inversão dessas taxas de juros iria-se provocar, de facto, uma queda significativa no mercado de obrigações. Veio a acontecer em 2022. Portanto, estávamos a sair de um ano muito negativo nos mercados financeiros, estávamos a entrar num ano de subida de taxas de juros, que já tinham começado o seu ciclo de subida em 2022, mas iriam continuar em 2023, inflação descontrolada, a guerra na Ucrânia estava bem mais presente do que o que está hoje está um pouco esquecida, está um pouco posta de lado, até por... Perigoso, e perigoso, sim. Não é? O que vem aí, tu achar que a Europa está... ainda hoje viu-se as notícias, espetaram 300 mísseis lá na Ucrânia hoje, e parece que a Europa está-se a esquecer um bocadinho da Ucrânia, não é? Sim, ficou posto um pouco é um tema que acabou por ficar um pouco de lado, bastante de lado, até por outros acontecimentos que aconteceram em 2023, nomeadamente com outros conflitos militares que viraram a página da agenda mediática e fizeram um pouco esquecer aquilo que se passa na Europa, mas continua a haver um conflito militar na Europa, cujas repercussões são sempre, quando
quando existem este tipo de eventos, são sempre imprevisíveis. E tudo isto era, de facto, o ambiente no início de 2023, portanto, poucos eram aqueles investidores que esboçavam lives de otimismo no início do ano. E de repente nós arrancamos o ano e temos no primeiro mês de 2023 mais de 8% de ganho no S&P 500 e no Eurostock 600, portanto temos os Estados Unidos e a Europa a subirem em janeiro, em um mês, 8 e tal por cento, o que por si só, se o ano acabasse ali, já era o retorno histórico médio anual das últimas décadas, sobretudo no S&P 500, aliás no Eurostock até acima, na Europa o retorno histórico médio é abaixo disso. Portanto, de forma algo surpreendente, os mercados acabaram por fazer um ano de 2023, sobretudo os mercados acionistas, face àquilo que era o ambiente no início do ano, muitíssimo acima das expectativas que existiam na altura. Portanto, acho que isto é importante porque nós não podemos antecipar o que é que aí vem, mas podemos tirar ilações da história, e a maior ilação que podemos tirar é esta, que é os mercados financeiros são imprevisíveis, não vale a pena queimarmos pestanas a tentar antecipar o que é que vai acontecer em função dos dados que temos hoje, porque amanhã há dados novos que vão contrariar aquilo que era as nossas expectativas. Porque, de facto, o mercado vive muito isso de expectativas. E, neste momento, aquilo que é o grande tema central para 2024 é as taxas de juros. As taxas de juros estão em 5,5% na Reserva Federal, 4,5% na Europa. Há uma expectativa enorme de cortes nas taxas de juros até para estimular a economia, agora que a inflação parece estar controlada. E toda a gente acredita que isso vai ser positivo para os mercados financeiros. A questão é que o mercado, e muito daquilo que o mercado subiu no final do ano passado, já é incorporar esta expectativa de cortes nas taxas de juros. A questão é, esses cortes vão mesmo acontecer, e sim, acontecendo em que magnitude? Na magnitude que o mercado está à espera, menores do que o mercado está à espera, e isso pode ser negativo para o mercado acionista. Ou seja, nós podemos ter até eventualmente um cenário em que há cortes de taxas de juros em 2024 e o mercado ter uma performance negativa. Se os cortes nas taxas de juros forem abaixo daquilo que o mercado está a prever e está a antecipar, pode ter este efeito negativo. Portanto, esta relação linear em que os cortes nas taxas de juros vão ser positivas e os mercados vão subir, não funciona desta forma, porque há o fator expectativa, o fator de que os investidores já incorporaram no preço do mercado atual parte dessa expectativa. Aquilo que ninguém sabe, nem eu nem ninguém, é quão dessa subida já está incorporada. E isso é que vai definir se o mercado vai ter um retorno positivo ou negativo no final deste ano. Ok, muito bem. Mas isso iremos ter depois mais consolidado na tua newsletter que irás enviar, certo? Sim, é interessante, até mesmo nesta questão de previsões ou de expectativas, é interessante ver, e tenho essa estatística na newsletter, é interessante ver o que é que as principais casas de research do mundo, desde o Bank of America, o Barclays, o Citigroup, a UBS, o que é que estimam que seja a magnitude de corte nas taxas de juros e o momento do ano em que vai acontecer, que vai desde março, as expectativas mais otimistas são para cortes nas taxas de juros já em março. Por outro lado, as mais pessimistas apontam para julho, agosto, início do segundo semestre, e há previsões de cortes de taxas de juros de apenas de 75 pontos base até 275 pontos base. A UBS é a mais otimista, espera cortes de 275 pontos base já em março, o que é de facto bastante agressivo, mas mais do que saber quem é que tem razão é perceber que de facto há aqui uma dispersão enorme de previsões no que respeita a taxas de juros, e estamos a falar das principais casas de investimento do mundo que têm os melhores analistas do mundo a trabalhar e a estudar estes temas. Portanto, isso mesmo eles não estão de acordo, e a própria FED também disse, ainda recentemente, na última reunião que teve, aponta para o final do ano os cortes nas taxas de juros. Portanto, há aqui uma enorme decalagem entre aquilo que é a retórica da FED, cortes de taxas de juros em princípio sim, e no final do ano, e depois temos os casas de investimento à espera de cortes nas taxas de juros já em março. Há aqui uma discrepância muito, muito significativa entre aquilo que o mercado está à espera e aquilo que é a retórica da Reserva Federal. No encontro destas expectativas pode estar a chave de movimentos significativos dos mercados financeiros. Muito bem, Paulo. Uma questão que eu acho que tu não és, de facto, perito, pelo menos intitulas-te como não sendo perito no tema, mas não podemos ignorar as notícias recentes
da Bitcoin e daquilo que possa ser eventualmente uma aprovação por parte do SEC para a aprovação de um ETF com Bitcoin, não é? Sim, não sou especialista, mas sou um cético entusiasta. Sigo com algum entusiasmo a evolução da cotação da Bitcoin. Sou cético porque, obviamente, tenho as minhas reservas, tenho os meus cuidados, não é? As minhas reservas, diria assim, naquilo que possa ser a evolução futura da Bitcoin enquanto classe de ativo, mas acho que não pode ser ignorada nem negligenciada, e foi nos últimos 10 anos, em vários desses últimos 10 anos, foi o ativo que mais valorizou entre todos os ativos que são negociados nos mercados financeiros. Portanto, isso não pode ser ignorado. Claro. Este evento que tu falas tem sido discutido no mercado, sobretudo pelos seguidores das criptomoedas e da Bitcoin em particular, ao longo já de alguns meses. A expectativa de que possa ser aprovado pela SEC, o regulador norte-americano, um ETF que replica a cotação spot da Bitcoin, o que gerará, confirmando-se essa aprovação e o início da comercialização, gerará um efeito de procura significativo e que possa levar a aumentos também no preço significativos, além da procura gerada pelo entusiasmo, a própria compra gerada pelo entusiasmo dos investidores por esta aprovação. Agora, há 2 pontos fulcrais, e aqui uma vez mais, e estou-me a repetir, mas gosto de colocar o ponto, a tónica neste fator que para mim é um dos mais fundamentais nos mercados financeiros, que é a psicologia do investidor, e que tem a ver com a expectativa. De facto, o mercado já anda a falar nisto há muito tempo, há a expectativa que venha a ser aprovado, portanto, de uma forma mais ou menos consensual, isto vai acontecer, ou seja, a SEC vai aprovar entrada em mercado de ETFs spot Bitcoin pelas principais casas de gestão de ETFs. Portanto, grande parte do movimento de valorização que ocorreu no ano passado pode já estar também a refletir esta expectativa de aprovação, este evento, este acontecimento. Quando se concretizar, quando isto realmente acontecer, até que ponto é que grande parte, de facto, do movimento do potencial de valorização não aconteceu já no passado, não está já incorporado no preço? E será que vai explotar assim tanto uma subida na cotação do ativo como os mais entusiastas defensores da Bitcoin esperam? Tenho as minhas dúvidas. Sempre que algo valoriza, ou sempre que um ativo passa um longo período de tempo com um tema no ar, e estejamos a falar da Bitcoin ou de uma ação, isso acontece muito frequentemente com as ações que são negociadas em bolsa. Há uma determinada empresa que vem sendo discutido que possa ter um evento importante para a cotação dessa empresa, seja ele a apresentação de resultados que sejam positivos, seja ele a aquisição de uma outra empresa, que normalmente é um evento que de facto gera muito buzz no mercado financeiro. E se tu acompanhares o movimento de preço em gráfico desse título, reparas que nas semanas que antecedem esse evento, há uma valorização expressiva do título. E depois, quando o evento se concretiza, há uma desvalorização. O chamado buy the rumor, sell the news. É um chavão muito comum em Wall Street. Ou seja, tu vais comprar e acompanhar o movimento do preço do ativo no momento em que os rumores acontecem e o ativo vai valorizando, e quando se concretiza o evento, tu vais vender porque vais encaixar a mais-valia que entretanto adquiriste ao longo das últimas semanas, meses. E não fica à espera que gerar uma correção. Pois, sim, isso é o pior é quando se sabe notícias internas e depois a malta ganha dinheiro com isso, que supostamente isso até é legal. Até eu estou aqui só a traduzir isto à bela porque houve aqui esta suspeita dos CTTs agora, como que a malta ganhou. Esta mais uma polémica interna no nosso mercado português, que sempre foi um mercado muito manipulado, ou seja, isto não é nada de novo, sempre aconteceu. O mercado português, a Bolsa Portuguesa é altamente manipulada, é muito pouco líquida, e uma das razões porque de facto recomendo evitar negociar a Bolsa Portuguesa é precisamente isso, porque é uma bolsa muito manipulada, os títulos são muito pouco líquidos, é fácil um movimento de alguém que tenha uma posição forte no título fazer oscilar significativamente a cotação, quer para um lado, quer para o outro.
E de facto existe um país pequeno, com uma elite relativamente reduzida, onde todos conhecem uns aos outros, onde as informações circulam nesses círculos restritos, e tu sabes e consegues perceber, até pelo volume de negociação em bolsa, quando há eventos que foram de conhecimento de uma pequena minoria antecipadamente e que puderam capitalizar ganhos através de notícias ou do conhecimento de eventos que não deveriam ter tido conhecimento, porque na verdade é proibido pelo regulador e é fraude. Exatamente, é fraude. Muito bem, meu caro, 50 minutos, temos que ir às nossas irritações da semana. Estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir perfeitamente. O que é que te irritou esta semana, Diogo? Continuo a achar, tenho muita pena, lemos no final, acabámos o ano, li muita coisa sobre a questão da Farfetch e continuo, eu acho que estou a ser repetente no tema, mas continuo, é com grande tristeza que eu de facto assisto que de repente se cai do pedestal, não é? Muito fácil se cai do pedestal. Eu não tenho opinião para conseguir dizer se aquilo que o Zé Neves fez na Farfetch foi certo ou errado do ponto de vista empresarial, mas custa-me que nós, nem estou a dizer que devemos dar palco aos Zé Neves, não estou a dizer que a gente deva dar palco àquilo que possam ter sido as boas ou as más práticas dele, mas sem dúvida que bate-se muito em nós, sendo que eu acho que poderia-se ter aberto a hipótese de aprendermos com os erros e eventualmente darmos espaço para ele se pronunciar, inclusivamente. Ele até agora não falou ainda, pelo menos que eu tenha conhecimento, e de facto foi com muita tristeza que eu assisti a mais uma situação de que os portugueses só gostam de falar daqueles que ganham. Não gostamos de perceber daquilo que aconteceu de errado naqueles que perderam. E o caminho às vezes, eu só quero dar esta nota final porque todo o empresário, pequenino, grande, médio, nós nunca sabemos o que é que vai dar certo. Há tiros de sorte, há tiros de azar e muitas das vezes há grandes ideias que não correm bem e há ideias muito erradas que correm muitíssimo bem. Temos tão bons exemplos, temos tantos exemplos de que mesmo as grandes marcas às vezes investem milhões e milhões e milhões de euros para ideias que são flop. A Google é pródiga nisso, o Facebook é pródigo nisso. Portanto, marcas que de facto têm capacidade para poder aterrar dinheiro e que essas ideias não lhes prejudicam o negócio, não têm um impacto direto naquilo que é o seu negócio dia a dia. Mas eu não queria deixar de dizer que isto me irrita porque eu particularmente sou uma pessoa de tentativa e erro, acerto numas, falho noutras e tento naturalmente que aquelas que ganho compensam as que perco, mas pronto, mas irrita-me que constantemente nessa nota eu não é exatamente o teu ponto, mas partilho parte da tua irritação e acrescento a irritação de notar o gostinho especial que os portugueses em geral têm. Obviamente isto é uma generalização, não são todos assim, mas nota-se numa grande parte, numa grande franja da sociedade, um prazer, um gosto especial pelo falhanço dos outros. Quase como se este falhanço da Farfetch fosse algo que deu prazer a muita gente. Ficaram contentes, as pessoas ficam contentes com o falhanço dos outros, ficam contentes. O primeiro unicórnio, não esteve lá em cima e vem parar cá abaixo. É muito português, infelizmente. E é o que faz notícia. Tu se fizeres uma notícia de que José Neves José Neves explica o que aconteceu, ou quer que seja, tu não vais ter a mesma capacidade de views e de... Sem dúvida. O sucesso não tem a mesma atenção que o anjo que caiu do céu, blá blá blá. A desgraça colhe sempre mais clickbait. Exatamente. E também é muito português a minha irritação da semana, e que é parecida à tua, que é
algo que tu viste de certeza, porque foi muito mediático esta semana, muito partilhado nas redes sociais e foi partilhado no canal A Cor do Dinheiro, do nosso estimado Camilo Lourenço, que foi aquela senhora... Um abraço. Um dia havemos dizer, eu sei que ele vê isto, um dia vamos dizer... Exato. Um dia vamos dizer isso. Aquela senhora reformada que basicamente justifica a sua intenção de votar novamente no PS com os outros fazem igual, os outros são iguais, eu estou reformada porque já tenho o meu, portanto não estou preocupada com o que vem aí, quero é manter a minha reforma sossegadinha, o país que se lixe, nos outros lados é tudo igual, portanto, olha, já que é para roubar, que roubem os mesmos. Basicamente foi isto que a senhora disse. Por outras palavras, não me recordo agora ao certo, não estou a transcrever, mas foi esse o estado de espírito. Foi, eu estou reformada, eu quero é a minha pensão segura, continuar a minha vidinha, o resto do país que se lixe. E, na verdade, isto representa, não são todos assim, claramente, felizmente, mas a grande parte a grande maioria é, e é por isso que, de facto, se eterniza este estado de coisas em Portugal e o empobrecimento do país, que já dura há muitos anos e vai continuar nas próximas décadas. Estou a ser pessimista, mas seguramente na próxima década enquanto não houver uma mudança geracional de fundo que muda a mentalidade dos portugueses, as coisas não vão mudar, e é uma irritação / lamento / tristeza, mas fica aqui a minha nota. Muito bem, meu caro Paulo. 56 minutos, nós conversamos sempre na ideia, no desejo de encurtarmos as nossas conversas, mas depois elas acabam Nossos ouvintes, fica aqui a dica para quem nos está a ouvir, ponha isto em 1.5 de velocidade. Sim, 1,5. É exatamente, para cortar isto para 30 e qualquer coisa minutos. Isso mesmo. E torna-se mais leve. Um abraço a todos que nos estão a ouvir, um abraço a ti, meu caro Diogo Simão. Igualmente, até breve. Também o resto de uma semana de trabalho. Obrigado. Até 2 a 8 dias.